Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui novamente, Senhor, para falar ao teu povo. Deus, nos ensina, nos instrui, nos orienta naquilo que precisamos aprender, naquilo que precisamos corrigir. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que a tua palavra seja viva em nossas vidas, que pratiquemos cada um dos seus ensinamentos. Nós te louvamos por toda esta equipe, por este local, pelo ministério, por tudo que tu fazes por nós. Nós te louvamos e te pedimos, mais uma vez, abençoa-nos, Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui de volta no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, para dar continuidade àquela lição, essa revista da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre a infidelidade da nação de Israel. Bom, nesta feita, falaremos sobre o personagem Ezequias, na lição de número 11. Por isso, te convido, antes de mais nada, a tocar no sininho de notificação, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dar continuidade a este canal a muitas pessoas, ao máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe, curta, comenta, tudo que você faz dentro do canal nos ajuda a trazer mais e mais pessoas para conhecer acerca destes personagens e dessas lições cada vez mais importantes para as nossas vidas. Bom, vamos lá. A lição de número 11 traz como texto áureo: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Está falando de Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 5. A verdade prática, nós temos uma correçãozinha aqui, porque ela foi duplicada na lição, mas ela diz o seguinte: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. A leitura que norteia o contexto que vamos discutir está no livro de 2 Reis, capítulos 18, versículos 1 a 3, 13, 28, 29, capítulo 19, versículos 1, 5 a 7, 15, 16, 20 e 21, ou seja, todo o contexto que fala acerca do rei Ezequias. E já para introduzir esta lição, apresentar o personagem e trazer a vocês todas estas considerações iniciais, trago aqui para vocês o nosso amigo Diego. Fala aí, Diego. Paz, Senhor. É isso aí, Júnior. Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero também cumprimentá-los com a paz do Senhor. Prazer estarmos juntos aqui para dialogar, como o Júnior bem colocou, mais uma lição desse caderno de exposições da EBD, a saber, a lição de número 11, que vai trafegar com especificidade acerca do reinado de Ezequias. Com relação àquilo que a gente pode apresentar introdutoriamente, note que no seu caderno de exposições nós temos aí uma afirmação primeira feita pelo pastor Pomerining, onde ele destaca qualificações, virtudes que adjetivam a figura deste suposto rei, aquele que nós estamos a comentar na lição de hoje. A saber, Ezequias, nós temos aqui as suas qualificações, que o pastor Clayton destaca como um governo reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Portanto, naturalmente que existem outras informações inseridas nesse caráter introdutório, mas estas já dão spoiler daquilo que a gente pretende abordar acerca desse sujeito. Aliás, se você regressar com especificidade nas lições de mestre, na interação feita com o professor acima da introdução, há um destaque interessante do pastor Pomerining, onde ele diz que a fé deste homem, o rei Ezequias, não foi superada por nenhum dos reis de Judá. Perceba que no quesito fé, Ezequias se destacara. Os adjetivos apresentados aqui fazem com que a gente entenda de fato como foi esse reinado. Só um apontamento que talvez você não veja de maneira tão explícita na Bíblia é que, embora os capítulos 18 e 19 de 2 Reis digam o início do rei Ezequias com 25 anos de idade, a grande probabilidade é que ele inicia aos 11 anos como um corregente de seu pai, Acás, mas que não permite
que as influências negativas, a saber, a própria apostasia por conta da idolatria, o influencie diretamente. Agora, com relação ao tópico primeiro, onde a gente aborda sobre o justo reinado de Ezequias, percebam os senhores que nós temos aqui 3 aspectos a serem abordados. O primeiro deles é um rei reformista. Nessa primeira exposição, 3 destaques nós podemos exaurir dessa afirmação. O primeiro deles, ou a primeira virtude de Ezequias, é que ele ouviu os conselhos do profeta Isaías. Se você for à sua Bíblia, o capítulo 19, o verso 6 de 2 Reis, você vai ver que uma importante virtude, além daquelas que nós mencionamos introdutoriamente, é que Ezequias tivera a sensibilidade de ouvir o profeta. Diego, isso não era comum, tendo em vista que os profetas eram porta-vozes de Deus? Por incrível que pareça, em especial no Reino do Norte, isso era incomum. Ouviam os falsos, mas os verdadeiros profetas comumente não eram ouvidos. Ezequias é distinto, porque uma primeira virtude, além daquelas relacionadas ao seu governo, é que ele para ouvir os conselhos do profeta Isaías. Uma outra virtude relevante é que Ezequias fez uma aliança com o Senhor. 2 Crônicas, um livro que trafega paralelo aos escritos de Reis, capítulo 29, verso 10, a Bíblia vai deixar claro o propósito do coração de Ezequias em construir um pacto com o Senhor. Uma outra virtude interessante de ser destacada nesse item 1 é que ele inicia as reformas assim que assume o trono. Esse fato é relevante porque se vocês forem fazer algumas comparações com outros reis também, especialmente no sul, apresentados com uma boa gestão, percebam que eles levaram um pouquinho mais de tempo para executar algumas mudanças na governabilidade. O Ezequias não. De imediato, naturalmente que considere alguns dias, esse rei toma atitudes bruscas em relação às reformas necessárias que inclusive iriam evidenciar o reinado de seu pai. Agora, note, irmãos, que o item 1 traz para nós aquilo que Ezequias de fato faz enquanto reformas. A reforma é radical no aspecto do comportamento e na espiritualidade. No entanto, ele manda destruir altares, reabre as portas do templo, restabelece as ofertas e sacrifícios, restitui os ofícios sacerdotais e volta a celebrar a Páscoa. Se você olhar para a leitura do capítulo 18, verso 6 de 2 Reis, eu percebo alguns verbos que são cruciais para entendermos ainda mais claramente a postura do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele se chegou, não se apartou e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Isso é ultra relevante. Agora, observem os senhores, no segundo momento, o pastor Pomerining aborda a purificação dos lugares sagrados. Nós já começamos a apresentar a propósito a ideia reformista, aliás, é o título do item 1 do tópico 1, mas observe que nessa mesma continuidade, o item 2, nós percebemos que o pastor Pomerining, a partir da Bíblia, naturalmente, afunila a sua abordagem com especificidade na purificação dos lugares sagrados. Olha o que o Ezequias faz. Retiram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios, conforme a lei de Moisés. Parece redundar, porque os textos são bem semelhantes, haja vista que isso também está enclausurado na proposta reformista do rei Ezequias, mas notem os senhores que um dos destaques desta governabilidade é que ele combate em vias de fato a idolatria. Se vocês perceberem, uma das figuras para Israel mais destacadas com relação a essa ideia pecaminosa foi de fato a idolatria, mas a gente pode rememorar um fato registrado lá no livro de Números, supostamente escrito por Moisés, onde nós temos um relato da serpente de bronze no deserto. Você deve se lembrar que aquilo se tornara um significado profundo para os israelitas.
Haja vista que ao olharem, alguns eram curados de suas enfermidades, e o texto relata isso com muita propriedade. No entanto, note os senhores que um símbolo, ele se degenera quando não aponta para o objetivo último, que é Deus. Logo, quando o que era provisório, o símbolo, se torna permanente, um ídolo, dá-se a destruição do símbolo pela sua supervalorização. Ou seja, aquela serpente, ela se tornara num grau de importância tão grande para os israelitas que de símbolo passou a se tornar uma espécie de ídolo. Assim como futuramente nós temos as figuras apresentadas nos livros de Reis e Crônicas, que serão e já foram destacadas como Baal, Azerá, Astarote e vários outros ídolos dos quais a Bíblia Sagrada não esconde. Agora observe ainda no item 2 que o livro de Crônicas, isso está registrado aí pelo pastor Pomerining, capítulo 29, versos 18 e 19, é interessante inclusive que você faça a observação e, respectivamente, a aplicação. A palavra todos é repetida por diversas vezes no texto. Por quê? Porque isso dá a ideia de uma ideia geral, generalizada. O rei Ezequias, de fato, quando o texto diz que ele usou-se de todas as suas armas para então combater a idolatria e retirou todos os utensílios idólatras existentes dentro do templo, inclusive, essa expressão não é uma hipérbole, ela não é um exagero. Essa expressão é real, foi o que de fato acontecera. Absolutamente nada ficou de fora. Eu encerro o item 3 do tópico 1 comentando com vocês sobre a adoração nacional. Observe que, com relação a esse aspecto, a gente precisa olhar para a revista e destacar que foi nesse momento de muita comoção que o rei, assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Uma nação inteira se prostrou diante daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Se você observar as nuances do texto, tanto Reis e especialmente Crônicas, capítulo 29, verso 10, você vai perceber que desde o mais simples artesão até a corte real, todos indistintamente se prostraram em adoração por influência de uma liderança, que era a figura de Ezequias. Olha como o papel é fulcral, é preponderante de um líder que teme a Deus. Ele consegue influenciar a sua assessoria e consegue influenciar o seu povo. Destaco também aos senhores que ele volta a celebrar a festa da Páscoa, uma das principais festas do calendário judaico. Inclusive, aponta o pastor Pomerining que todos foram convidados a participar, aliás, as tribos do norte. A cena é inaudita. A Páscoa volta a ser celebrada com convidados do Reino do Norte e se trata de uma festa que não se via há muitos anos. A última apresentada com essa proporção foi no reinado de Salomão. Portanto, estes são os aspectos cruciais a serem destacados nesse tópico de número 1. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque ele vai dialogar com você o tópico 2. Senaqueribe invade Judá. É com você, Júnior. E é isso aí, Diego. Meus irmãos, o Diego disse com toda a sua polidez sobre os aspectos positivos, benéficos de Ezequias. Agora esse segundo tópico vai trazer, na verdade, o aspecto de falha do rei. E também vai trazer o contexto que cercava Israel naquele período. Bom, nesse ponto, nessa hora em que Ezequias faz estas reformas, existe um contexto fora de Israel. Existe um grande império crescendo e ascendendo, que é o reino da Assíria. A Assíria, crescendo, tem uma surpresa, a morte de seu rei, Sargão II. Seu filho, Senaqueribe, assume o trono. E nessa hora aparece uma janela de oportunidades para as nações, que eram reinos vassalos, que prestavam tributo à Assíria, de se organizarem e se rebelarem. E é exatamente isso que acontece. Porque vai que, de repente, aquele rei que assumia agora o trono não tinha tanta força quanto o seu pai.
Pois bem, Filístia, Fenícia, Egito se articulam então e começam as revoltas. Senaqueribe, para mostrar força, precisa então ser forte também na hora de repelir estes rebeldes. E a Assíria já era conhecida pela sua crueldade no trato com os reinos vassalos e com os rebeldes. Senaqueribe então cresce e avança sobre o Oriente Médio, destruindo inúmeras cidades. Ezequias se aproveita dessa janela de oportunidade e, após as suas reformas, decide se rebelar contra também a Assíria e parar de prestar tributo a quem lhe impunha muitas vezes a adoração a outros deuses. Ele então faz um pequeno pacto com o Egito. Ele entra em conversa com o Egito, com o faraó, para se organizarem e irem contra a Assíria. Isso não dá muito certo, porque Senaqueribe enxerga então essa revolta em nascimento e vem com todo o seu, manda na verdade, todo o seu exército, uma boa parte do seu exército, 185 mil homens, com 3 grandes generais, dados o nome deles, Rabsaqué, Tartã e Rabsares. Na verdade, não é o nome deles, né? Na tradução da João Ferreira de Almeida, acabou se dando a entender que se trata do nome desses 3 grandes generais. Mas o livro do John Walton, né, ele traz alguns esclarecimentos. Aqui, ó, comentário histórico-cultural da Bíblia. Inclusive, Vida Nova, fica a dica aí para você patrocinar o canal, assim como a CPAD e assim como a Thomas Nelson, que a gente indica direto. E ele traz o esclarecimento, assim como o comentário Shed e outros comentários, nos esclarecendo que Rabsaqué, Tartã e Rabsares eram postos militares, principalmente o de Rabsaqué, que era o mordomo do rei, era mais próximo ao rei e servia de porta-voz na hora de negociar com os inimigos. Inclusive, na Bíblia de Estudo King James, aparece aí até mesmo o título deles. Rabsaqué era o general, Tartã era o principal comandante e o Rabsares era o comandante de campo. O que acontece com estes 3? Eles vão até Israel e invadem 46 cidades dos judaítas. 46 cidades são destruídas por este grande exército comandado por estes 3 generais e também enviados por Senaqueribe. Senaqueribe, em 2 Reis 18, ele tenta inibir essas revoltas dos reinos vizinhos, dos reinos vassalos, e destruindo essa cidade, chega à grande cidade de Laques, que era um posto estratégico. Inclusive, este registro do cerco à cidade de Laques está bem delineado num painel assírio, que demonstra toda a crueldade com que ele cercou Laques, com que ele tratou os rebeldes, matando, destruindo, empalando pessoas, colocando sobre os muros, esticando a pele das pessoas nos muros para causar terror. Era realmente um movimento de terror assírio. Isso se dá no final do 7º século a.C. Quando isso acontece, isso causa medo em Ezequias, porque Ezequias percebe o erro que havia tomado, o tamanho, digamos assim, entre aspas, no jargão popular, da burrada que havia feito. E ele procura o profeta Isaías, porque, como disse o nosso amigo Diego, ele ouvia o profeta Isaías para entender o que ele deveria fazer. Nesta hora, ele toma uma atitude de fé. Todo aquele conjunto de reformas, tudo aquilo que ele havia feito, a celebração da Páscoa que não acontecia desde os tempos de Salomão, desde os tempos dos juízes, tudo que ele havia feito mostrava o tamanho da fé que Ezequias tinha. Mas a sua falta de noção política o colocou em uma enrascada, exatamente contra um governo que era muito superior ao dele naquela época. Entra de novo em cena aquilo que a gente comentou lá nas lições falando sobre Elias e Eliseu. Entra a guerra entre os deuses, porque Rabsaqué, Tartã e Rabsares e o próprio Senaqueribe representavam os deuses assírios. No caso, Anu, que representava o céu, Enlil, que representava a terra, e Ea, que representava as águas. Era uma tríade que era muito comum, inclusive, nas várias religiões à volta do Templo de Israel. Isso você pode conhecer no Aqueles da Bíblia
do André Daniel Reik, inclusive que eu recomendo bastante para os meus amigos aqui. Toda essa guerra entre os deuses aparece como um confronto diante de Ezequias, que representa ali como rei também o Deus de Israel. E você pode observar que Rabsaque, que era o porta-voz, utiliza o hebraico, a língua mãe, para falar com o povo e falar com o próprio Ezequias, intimidando ele. Olha o tamanho da perfídia, do ardil de Rabsaque, porque ele aprende a palavra, aprende a língua da terra e vai até Jerusalém para negociar. Porque Jerusalém ficava em um promontório de riquezas naturais, de áreas de difícil acesso. Portanto, era muito difícil tomar Jerusalém. Os próprios romanos tiveram muitas dificuldades séculos depois. Para evitar todo esse desgaste, Rabsaque tenta convencer Ezequias a se entregar e entregar toda a cidade. Porém, conhecendo o tipo de terror assírio, Ezequias sente medo e não quer isso. O povo, ouvindo na própria língua todas as ameaças, vê nisso um confronto e pede, inclusive, a Rabsaque que não fale em hebraico, mas fale na língua comercial, o aramaico na época, do povo que vivia no contexto durante e pós-exílico. Seria a língua utilizada pelas nações em volta cananeias. Por isso, Rabsaque negociando com Ezequias causa grande medo e Ezequias corre para os pés do Senhor. É nessa hora, meus irmãos, que Ezequias, ou talvez depois, lembrando deste caso, lembrando deste livramento, é que ele compõe o Salmo 46, muito conhecido entre nós. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Olha o tamanho da fé de Ezequias demonstrada neste salmo, porque no meio de dificuldades, com 185 mil homens cercando a cidade, com medo de comandantes que eram já conhecidos, famosos, ele corre até Deus e pede a Deus o livramento. O segundo livro de Reis, capítulo 19, vai falar deste surpreendente livramento. Um livramento tão grande, meus irmãos, que sequer está registrado nos anais assírios. Os painéis expõem muito bem a conquista de Laques, que é uma cidade próxima a Jerusalém. Porém, já usam de grande hipérbole nessa conquista de Laques para evitar que alguém lendo questione, ora, por que não tomou a capital então? Não há registros de tomada da capital Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus a havia protegido. Deus a havia cercado e cuidado, porque Deus cuida e livra daqueles que Ele ama. A própria reforma que Ezequias fez era uma afronta aos deuses assírios, porque eles, sendo politeístas, não aceitariam tão facilmente que um reino vassalo assumisse um Deus nacional, um Deus que era seu, o Deus de Israel, e abolisse todos os outros deuses. Isso também era uma afronta política, mas diante da necessidade de reformar toda aquela religião, de trazer o povo de volta para Deus, Ezequias toma essas atitudes de fé. E mais uma vez, a sua fé, buscando o Deus verdadeiro, faz com que o grande livramento de Deus aconteça. Senaqueribe foge e mais à frente, ele é morto por seus próprios filhos. Portanto, Deus dá a vitória e livramento aos seus, quando nós extinguimos aquilo que nos afasta de Deus e buscamos a Ele com sinceridade de coração, com fé em nossos corações. E é exatamente sobre esta oração, sobre esta fé, sobre este grande livramento do Senhor, é que o tópico 3 vai trazer tudo isso em detalhes com o nosso amigo Diego. É com você, Diego. Perfeitamente, Júnior. Tópico 3, caros irmãos, vai falar sobre a oração e livramento do Senhor, claro, dentro dessa personagem principal, a saber, o rei Ezequias. Vamos observar os dois apontamentos aplicados neste tópico de número 3 pelo pastor Pomenining, a começar pela oração confiante de Ezequias. Notem os senhores,
fazendo alguns recortes, que o rei assírio, diz o nosso material, enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Capítulo 32, versículo 17 do segundo registro histórico de Crônicas, você consegue observar essas informações, tendo como ponto central a ideia da rendição de Jerusalém, naturalmente que levando em consideração ou comparação o aparato bélico desta em razão daquela nação. O rei de Judá apresentou neste mesmo texto de Isaías capítulo 37, versículos 14 a 20, o texto que eu me refiro de Crônicas, você vai encontrar informações um pouco mais enxutas, que o rei de Judá apresenta essas cartas literalmente e ora, diz o texto do nosso material, fervorosamente. Com relação à literalidade, não é exagero. De fato, Ezequias apresenta as cartas recebidas pelo rei da Assíria e leva ao Senhor no templo em oração. E ele faz uma oração fervorosa. Inclusive o texto diz, no nosso material, apontado pelo pastor Clayton, que nessa oração Ezequias agradece a Deus e declara sua soberania sobre tudo e todos. Note que, pelas suas imperfeições, os tópicos 1 e 2 apresentaram pontos positivos e negativos desta figura monarca. Agora, no tópico 3, nós voltamos a destacar, pelo menos dentro destes dois campos, notas relevantes, atitudes imprescindíveis tomadas pelo rei Ezequias. Percebam, os senhores, que lendo este depoimento, é possível que nós chegamos a 3 conclusões. A primeira delas, percebam que o rei Ezequias não revida, porque o texto deixa claro, pelo menos naquilo que lemos na Bíblia, que ele não reenvia carta ao rei da Síria. Você pode abrir um parêntese e dizer, olha, Diego, naturalmente, Ezequias tinha consciência que não dava para medir forças com o então rei da Assíria. Ok, entendo esse adendo, essa compreensão, essa análise que você faz do texto. No entanto, levo ela para um outro campo, porque o Ezequias, além de rei, além de ser um servo de Deus, de ter as suas experiências com Deus, era homem e estava neste instante tentado a revidar o rei da Assíria com algum tipo de pronúncia, né? Ou desafiando ele de alguma forma um tanto mais ríspida ou áspera. Mas ele prefere ser feliz do que ter razão, então ele não mede forças, né? Ele abaixa e entrega para quem de fato poderia solucionar o seu problema. E quem pode solucionar o seu problema é Deus. Aliás, uma outra lição que fica é a segunda lição, porque a primeira é essa de não reenviar a carta, é apresentar a sua causa ao Senhor. Ele acerta nesse aspecto, porque Ezequias leva a causa a quem de fato poderia julgá-la e também defendê-la, considerando o aspecto da Trindade enquanto advogado e juiz, né? E você sabe do que me refiro. Ele leva a causa a Deus, e Deus de fato era o único naquela circunstância que poderia resolver as suas causas. O terceiro aspecto a ser lembrado nesse quesito é que Ezequias exalta a soberania de Deus e demonstra confiança nele. Ao exaltar a sua soberania, uma vez mais, Ezequias fortalece a figura divina, demonstrando que esse Deus em vias de fato era o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, soberano, acima de tudo, acima de todos. E além de exaltar essa soberania, ele o faz também manifestando a sua confiança neste Deus. O Isaías, que é um profeta que profetiza além de outros reinados no reinado de Ezequias, ele escreve um texto, embora não nesse contexto, mas muito relevante, no capítulo 40, verso 28, acerca de um dos aspectos desta soberania de Deus, pelo menos a meu ver. O verso 28 diz, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens, que são robustos e fortes, e inferimos, certamente se cansarão e cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Caso de Ezequias, esperando no Senhor. Suas forças estavam sendo automaticamente renovadas. Subirão, diz o profeta, como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão, diz o texto. Agora, quando você olha para o item 2 do tópico 3, para a gente findar então essa exposição, o título é Deus conforta o rei. E isso ocorre, mais uma vez, reforçamos, como dissemos no tópico 1, e o Júnior reforça no tópico 2, Ezequias tinha esse contato, esse livre acesso com o profeta Isaías. Ele tinha essa sensibilidade para ouvir a fala profética. E em uma das consultas de seus servos, para então saber como agir, Deus usa o profeta para confortar o rei e mostrar que estava com ele. Capítulo 37 do livro profético de Isaías, versos 6, 7, 21 e 22, vão registrar esse episódio. Pastor Pomenining resume, enxuga e aplica a história, dizendo que naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor, olha que fator miraculoso, foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. Esse episódio me faz lembrar de 2 outros episódios marcantes. O primeiro deles, aquele registrado em Êxodo capítulo 14, verso 14, um momento crítico para Israel, lembrando da situação episódica. Moisés está em fuga do Egito e está de frente do Mar Vermelho. A sua emoção está a todo vapor, ele está um tanto perdido, não sabe o que fazer. Aliás, essa é uma das suas questões, pelo menos no que diz o verso 15, quando Deus olha para ele e diz, por que clamas a mim? Mas o verso 14, o Senhor assegura a Moisés, dizendo, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus estava no controle da situação e você conhece o fim daquela história, porque em vias de fato, Deus pelejara pelo povo hebreu, de modo que atravessaram o mar a seco, sem atolarem os pés, e o exército inimigo morreram afogados. Agora, é preciso levar em consideração também esse registro belíssimo, lembrado e muito bem lembrado pelo Júnior, com relação ao Salmo 46, que dos versos de 1 a 10 tem, além do verso 10, nós temos partes que são marcantes. E você vê de fato, ou lembra pelo menos, que ele faz um sentido pleno com a figura de Ezequias. Porque você percebe que ele está tão convicto de que o Senhor é o seu refúgio, fortaleza e o socorro presente, que ele não teme. Nem que a terra se mude, nem que o monte se transporte por meio dos mares, nem que as águas rujam e se perturbem, nem que os montes se abalem pela sua braveza. Ele tem convicção plena de que o Senhor é aquele que queima os carros no fogo. É pelo menos o que diz o texto no Salmo de número 46. E no verso de número 10, aparentemente ele dá uma mensagem para si, né? Na verdade, Deus está dizendo para si, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou seja, é na quietude que você vai conseguir vislumbrar que eu sou Deus. Aliás, eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. A linguagem seguinte é uma linguagem bélica de fato. O Senhor dos Exércitos está conosco, pluralizada. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tanto o texto de Êxodo 14 quanto o Salmo 46 são textos elementares para que então possamos entender a figura de Ezequias. Um Deus que cuidara dele de tal forma, assim como estes 2 textos registram, que o trágico fim de Senaqueribe mostra que mesmo em vantagem, ele se torna em desvantagem por escarnecer ao Senhor. Estes são os apontamentos, Júnior, do tópico 3, mas eu quero passar para ti a bola para que você faça a conclusão de hoje. Diego, essa lição nos trouxe muita riqueza de conteúdo, no tanto que a gente pode pesquisar além dela, inclusive. Né? O próprio Salmo 46 é uma boa indicação para que você procure não só esmiuçar cada verso deste lindo salmo, como também entender qual era o sentimento que havia no salmista, no caso, Ezequias. E a gente aprende muito nessa lição, de que não adianta e não é possível que um Deus que seja confrontado, como o Deus de Israel foi, que ele fique quieto diante deste confrontamento.
a gente sabe que Deus responde com justiça. E a justiça de Deus é reta, eficaz, dura, difícil, porque Ele é um Deus justo e santo. Portanto, sabemos que toda a afronta de Senaqueribe foi respondida à altura. E toda a afronta até hoje e até o fim dos séculos que foi dirigida ao nosso Deus será respondida à altura, porque o nosso Deus não mudou. E outra coisa que Ele não mudou é em livrar o seu povo no meio da angústia. A lição que nós aprendemos em Êxodo 14, no livro de Reis e no livro de Crônicas, tratando especificamente sobre o livramento de Ezequias, livramento de Judá, nos ensina também que esse nosso Deus também vem em nosso socorro. Ele é o Senhor dos exércitos não só contra a Síria, Ele é o Senhor dos exércitos também contra as nossas dificuldades, contra os nossos inimigos, contra as nossas dores e os nossos problemas. Ele ainda continua sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus que comanda tudo e todos. Por isso, fique tranquilo, não há nenhuma afronta que não tenha uma resposta e não há nenhum tipo de perigo do qual Deus não nos possa livrar. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Meus irmãos, fica a lição, portanto, de Ezequias para você. O Senhor é o nosso socorro presente. Ele é o seu, é o meu, é o nosso socorro. Deus te abençoe. Obrigado pela interação conosco. Continue compartilhando o vídeo. Deixe o seu like, registre o seu comentário e, se não fez, se inscreva no canal. Não é isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Te vejo na próxima. Até mais.